Galera que se liga na revista Empresário Fitness, Leonardo Elevato aqui, de toda a revista, para mais uma live com o nosso colunista Jorge Oliveira aí, falando sobre pessoas. É o que ele fala aí na revista Empresário Fitness e o artigo que ele escreveu na edição 130, Contrate habilidades, contrate caráter, treine habilidades. É sobre isso aí que a gente vai. Vamos ver aqui, agora deu certo. Só esperar ele entrar. Tá conectando aí. Agora sim. Tudo bom, mestre? Opa, tá me ouvindo? Agora sim, perfeito. Pô, sem emoção não vale a pena. Tem que ter emoção. Minha vida é assim, cara, na base da emoção. Sem emoção não vale a pena. Vamos lá, mestre. Eu tava percebendo, eu não tinha percebido ainda, na sua bio tá que você é CEO da onde? É uma consultoria minha, né? É a Gente Gestão, consultoria empresarial. Propositalmente, gente vem antes de gestão, sempre, entendeu? E eu estou desenvolvendo, voltando a desenvolver, Léo, trabalhos na área de promoção de workshops, palestras e cursos voltados à gestão escolar e gestão de academias. Legal. Sempre com foco em gestão de pessoas e liderança. Top demais. E é o que eu estava falando aqui antes de você entrar, que você fala sobre pessoas, né? A liderança tem a ver com pessoas, é o que você fala na revista Empresário Fitness, nos seus artigos. Mas deixa eu começar com uma provocação aqui para você. Como é que você vê essa questão aí das academias? Vou fazer essa provocação porque tem a ver com o que a gente vai falar. Das academias contratarem muito pelo currículo, pela parte técnica. Como é que você vê isso? Léo, eu estava até no último sábado, né? Eu promovi um curso, que o nome do curso era Gestão e Liderança de Times de Alta Performance, onde a gente começou falando justamente sobre essa questão do recrutamento da seleção. Porque o que acontece? Muitas vezes, isso eu vivo muito na prática, Léo, no meu dia a dia, na gestão escolar, onde eu não tenho a ingerência sobre o recrutamento e a contratação. Mas na área de academias, eu já participei de vários momentos como esse, inclusive até mesmo no serviço público, eu já participei de alguns momentos de seleção e recrutamento e seleção nessa ordem, onde você percebe que, na grande maioria das vezes, monta-se um processo de recrutamento sem antes definir exatamente quais são as competências, quais são os requisitos da função. Então, a primeira coisa, para que a gente evite lá na frente um problema, é que a gente faça uma descrição do cargo. E o que é a descrição do cargo? É diferente de pré-requisito. Descrição do cargo não é, por exemplo, ter inglês avançado, ter o Excel básico, ter o curso superior em XYZ. Não. A descrição do cargo é, por exemplo, um coordenador técnico de atividades coletivas. Vamos colocar assim. Foi até uma prática que eu fiz com eles no sábado. Eles tinham que descrever para mim quais eram as atribuições do cargo de um coordenador técnico de atividade coletiva na Academia X. Ok. Então, o que essa pessoa vai ter que, no seu dia a dia, fazer? Ela vai ter que se relacionar com clientes, ela vai ter que promover a educação continuada do seu time, ela vai ter que monitorar as taxas de adesão e evasão, fidelização, enfim. Então, a partir do momento que você define de uma maneira muito clara, muito direta, quais são as atribuições do cargo, é que você pode partir para os pré-requisitos. Isso diminui lá na frente o processo de seleção, que em muitos casos, até às vezes por conta da pressa, a necessidade de repor logo uma peça ou outra, né, por conta da rotatividade, faz-se apenas com o currículo da pessoa. Aí um colega até falou assim, mas Jorginho, o currículo já não diz tudo isso? Não, o currículo não diz tudo isso. Infelizmente, Léo, a gente tem algumas pessoas que não são tão idôneas na hora de montar um currículo. Isso é um fato, tá? Isso aí não é achismo, pesquisas já mostraram isso.
algumas pessoas que na hora do currículo diz que tem um inglês avançado, que tem... Nós já tivemos casos até de pessoas falarem que tem mestrado e não tem mestrado. Ela é mestranda, é diferente, tá? Esse é um problema. O outro problema é que o currículo ele é frio. Ele é um papel com algumas coisas escritas. No currículo, pelo currículo apenas, você não tem como, por exemplo, avaliar as soft skills, que são aquelas competências que a gente está sempre falando nelas, relacionadas ao comportamento. Então, para fechar esse primeiro bloco, existe uma máxima que diz que contrata-se pela questão técnica e demite-se pelo comportamento. E é isso que a gente procura evitar quando monta um processo correto. Tá. Pior do que isso, de pegar um currículo e analisar sua parte técnica, seria pedir indicação de professores, por exemplo, professor de musculação. Alguém tem um professor de musculação para indicar? Isso seria pior do que analisar pelo currículo? Olha, vamos lá. Se tratando de pessoas, eu acho que, às vezes, na indicação, as chances de erro ainda são menores. E eu vou te colocar o porquê disso. Primeiro, assim, eu, enquanto gestor, vou me colocar agora no lugar de gestor, eu estou passando, Léo, eu estou passando por isso agora. Eu estou há um pouco mais de um mês como interventor em uma escola. Então, não sou diretor, estou temporariamente na direção. Não é que a gente arrume algumas questões lá burocráticas, algumas questões administrativas, precisando fazer algumas intervenções na parte de infraestrutura, enfim, e costurando alguns relacionamentos. Nesse inteirinho aí, estamos em busca de um diretor que fique ad eterno aí, se Deus quiser. Um diretor que permaneça lá. Eu estou recorrendo a algumas pessoas também. Nesse caso, eu não estou recorrendo a currículos. Eu estou falando com algumas pessoas que eu confio no bom senso, confio na capacidade de perceber e de analisar o perfil da pessoa para o cargo. Isso é de suma importância, a questão do perfil, tá? Mais uma vez, vou retornar ao bate-papo que eu estava sábado com a turma lá. Você está precisando de uma colocação de vaga numa atividade que começa às 6 horas da manhã. A academia abre às 5h30, 6 horas, a academia que abre às 5h30. 6 horas da manhã você precisa de alguém para conduzir uma aula de uma atividade coletiva. Daí tu imagina assim, qual é o público das 6 horas da manhã. Se eu contrato alguém que biologicamente não funciona às 6 da manhã, porque tem gente que é extremamente competente, mas ela é extremamente competente depois das 10 da manhã. Não adianta querer que aquela pessoa chegue às 6 horas da manhã com seu potencial de energia lá em cima, dando bom dia para o passarinho. Então, não vai rolar. Então, perfil do cargo. Perfil do cargo é muito importante. Então, muitas vezes eu ainda confio mais numa boa indicação do que no currículo montado, tendo todo ele dentro dos padrões. Padrão de formatação, letra, enfim. Por aí que eu penso, que eu acho. Legal, a Marisa está falando aqui, sim, indicação com responsabilidade, não vale amigo. É legal ouvir a tua opinião, que tem o direito de discordar, né? Mas, assim, como é que você vai confiar nisso? Vou pegar aqui o gancho da Marisa. Indicação com responsabilidade, não vale amigo. Como é que você pode confiar nessa indicação? Alguém tem um professor de musculação para indicar? Tenho esse cara aqui. Como é que você pode confiar nessa indicação? Eu vou tirar primeiro pelo meu exemplo quando me pediu uma indicação. Eu sou muito chato para indicar alguém, tá? Certa vez, eu indiquei um amigo, um grande amigo, vou te falar, amigo de infância. O cara cresceu na mesma rua que eu, a gente soltava pipa, aquela coisa, essa história toda. Só que ele, no dia a dia, nas questões profissionais, não me trazia a confiança suficiente para que eu indicasse para algum lugar. E eu, certa vez, ele me pediu, pô, Jorginho, você conseguiu, eu estava estagiando ainda, época de universitário, você está estagiando lá, então, pô, cara, me coloca nessa fita aí. Ou, eu estou vendo agora que a Franciane entrou,
tinha um colega lá da universidade, a gente estava junto na Estácio de Sá nessa época, e tinha um colega lá da universidade, meu aluno, né? Eu dava aula, você lembra que eu dava aula na Estácio, e aí um rapaz falou assim para mim, Jorginho, pô, posso te bater uma parada? Papo reto. Aí eu falei, pô, vamos lá. Fala aí o papo reto. Pô, não tem como tu descolar um trampo para mim, não? Aí eu fiquei, né, primeiro traduzindo o que o cara estava me falando, né? Tem como descolar um trampo? Ah, tá, você precisa de um estágio, é isso? Então, assim, Léo, eu avalio uma série de aspectos para que eu indique alguém para algum lugar. Porque existem pessoas que são maravilhosas para tu sentar num bar e tomar uma cerveja. Mas eu não sei se eu traria para trabalhar comigo, entendeu? Então, da mesma forma que eu sou muito reticente nessa questão de indicar alguém para algum lugar, eu também sou muito cuidadoso a quem que eu vou pedir indicação. Exemplo, mais uma vez, Franciane que está na live e Marins está na live. Duas pessoas com uma vasta experiência em escola e em gestão escolar. Então, seria muito mais tranquilo para mim pedir indicação a elas, a alguém, para trabalhar dentro de uma escola, do que, por exemplo, numa academia, que de repente elas estão afastadas desse meio da academia, a percepção delas é outra, enquanto aluna, não como professora, como gestora, enfim. Então, eu tenho esse cuidado antes de convidar. Eu vou mais ou menos por aí. E volto a dizer, uma boa indicação, para mim, às vezes, ainda é melhor do que um bom currículo. Beleza. Para completar essa resposta. Às vezes, Léo, a pessoa é pós-doutorado, ela é PhD, já fez 2 mestrados, MBA na Getúlio Vargas, enfim. Às vezes, no papel, o currículo é irretocável. Só que ela não dá bom dia para o porteiro do prédio. E aí a gente entra no tema do seu artigo lá na edição 130. Contrate caráter e treinabilidade. É justamente o inverso do que os gestores fazem de contratar pelo currículo, pelas habilidades técnicas. Mas como é que seria esse negócio de contratar pelo caráter? Vamos lá. Eu trouxe isso aí, né? O título desse último artigo aí, que ilustrou a coluna Liderança na edição 130 da revista. Ele, na verdade, é uma citação do Peter Schultz. Ele foi CEO da Porsche entre 1981 e 1987, segundo a literatura. Alguns falam 1986, enfim. E ele chega à Porsche num período de baixas vendas. Os novos modelos, os novos designs da Porsche não estavam agradando ao mercado, não estavam agradando ao público, as vendas começaram a decair e ele foi para substituir um outro CEO na companhia. E daí, o dono da Porsche, à época, que se chamava Ferry Porsche, ele falou para ele o seguinte: o grande problema hoje aqui são a desunião das várias equipes da empresa. Então, as equipes estavam desunidas, as equipes não conversavam, não dialogavam, não trocavam. E a linha automobilística, ela tem uma linha de montagem onde todo mundo tem que fazer o seu melhor dentro de um processo muito bem estruturado para que lá na frente o carro saia o melhor possível. Tá? Então, ele foi para lá, principalmente com a incumbência de costurar relações. Olha que interessante, né? Tudo a ver com o que eu faço hoje no dia a dia, no meu trabalho. Costurar relacionamentos humanos. E aí, quando você fala em relacionamentos, relações interpessoais, algumas coisas você não pode abrir mão enquanto gestor, que são os valores. É muito interessante quando a gente chega numa turma e faz a seguinte pergunta: o que são valores? Eu fiz essa pergunta sábado. O que são valores, gente? Todo mundo sabe o que é, mas às vezes na hora de definir o que são os valores, fica mais difícil você expressar em palavras o que são valores. Pois bem, na verdade, os valores, eles retratam o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu fazer diário. Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você se relaciona com o teu trabalho? Como é que você se relaciona com a tua família? Isso tudo está ligado à cultura. E a cultura, pensando no mundo do trabalho, a cultura organizacional. Tá?
Qual é a preocupação enquanto gestor? E aí, por enquanto, eu estou só falando da palavra gestor, porque lá na frente existe também a questão da liderança, mas nem todo gestor é líder, e nem todo líder é gestor. Ok, vamos então nos concentrar na palavra gestor. Qual é a preocupação enquanto gestor se eu chego num local onde a minha principal preocupação é costurar as relações humanas? Eu preciso ser um guardião de valores. Eu, enquanto gestor, ou líder, ou ambos, eu preciso ser um guardião de valores. E valores são inegociáveis, Léo. A gente negocia um horário, a gente negocia uma falta, a gente negocia dentro de uma academia a cor do uniforme, a gente negocia tudo isso. Agora, valores são inegociáveis, tá? Mas aí talvez seja a dúvida de quem está aqui assistindo, até a sua. Ok, mas como que eu seleciono caráter? Como é que eu avalio o caráter? Pois bem, vou falar para você que algumas características, se quiser me interromper, fala, tá, cara? Eu falo dessa. Bora? Algumas características realmente são extremamente difíceis de se avaliar e algumas você nem consegue avaliar num processo de seleção. Mas algumas outras, nós já conseguimos ter alguns indicadores, principalmente no momento de uma dinâmica de grupo ou de uma entrevista. Então, eu confio muito em processos de seleção, Léo, que tenham minimamente 3 ou 4 etapas. A primeira é muito básica. A primeira, eu ainda digo que é análise curricular. Mas repara que a análise curricular ela entra como processo de seleção, não entra como pré-requisito. Pré-requisito é ter curso superior, dependendo do local, o inglês avançado, paraná, pereré. Ok. Processo de seleção, claro que uma análise curricular, você já constata se aquele pré-requisito que você definiu lá atrás aparece ou não no dia a dia daquela pessoa ali, na vida pregressa dela. Ok. E aí, eu, enquanto recrutador, enquanto selecionador de talentos, melhor dizendo, e olha eu entrando aqui na área da Cris Santos mais uma vez, mas eu vou dar um pitaco aqui. Eu, enquanto selecionador de talentos, eu não abro mão de uma dinâmica de grupo e de uma entrevista. E por que isso? Porque na dinâmica de grupo, quando muito bem elaborada, você consegue perceber alguns vieses de liderança, você consegue perceber aquela pessoa que tem uma boa impostação de voz, que tem uma boa postura ao falar, o gesticular da pessoa, e dependendo da dinâmica, vou citar um exemplo na qual eu passei por isso, foi numa MBA e era um curso de liderança, inclusive. O curso era aula de liderança. A professora promoveu uma dinâmica na turma. E não demorou 5, 10 minutos para algumas pessoas já pensarem numa forma de burlar o que ela estava pedindo. Que o único intuito era ganhar. Só que em momento algum, quando ela explicou a dinâmica, ela disse que haveria ganhadores ou perdedores. Ela apenas propôs a atividade, ela propôs a dinâmica. Em momento algum ela falou, olha, quem ganhar vai ter... Não houve essa questão de ganhadores e perdedores. Só que de uma forma muito natural, algumas pessoas já fizeram rodinha, já pensaram na maneira de burlar a coisa. Então, ainda que não seja totalmente fidedigno esse retorno que eu vou ter numa dinâmica, ela já me dá alguns indícios. E aí, por exemplo, como a Marisa escreveu aí, é preciso ler as entrelinhas, né? Só para vocês que estão aqui assistindo, eu não sei se todos têm alguma experiência aqui na parte de seleção de talentos, mas uma boa dinâmica de grupo, você tem um dinamizador que nem necessariamente não é você, eu acho até melhor que não seja você o dinamizador, até mesmo porque existem pessoas com características muito próprias de como conduzir uma dinâmica, afinal de contas, uma dinâmica você tem que tentar motivar todo o grupo a participar, e você, enquanto selecionador, você se afasta do processo, você escolhe um cantinho da sala, você se ausenta um pouco, pega o teu papel e a tua caneta e faz as suas anotações. Se você for o dinamizador e, ao mesmo tempo, o anotador,
muita coisa vai passar despercebida. Então, esse é o melhor caminho, tá? Por último, completando esse bloco, é a questão da entrevista. Porque na entrevista, você vai perceber principalmente a coerência do que a pessoa fala e do que a pessoa faz. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Participei de uma entrevista de uma banca de... Acho que, se eu não me engano, eram 4 pessoas na banca, e a entrevista era a 5ª etapa do processo de seleção. Teve prova de língua estrangeira, conhecimentos gerais, análise curricular, ok. A última era a entrevista. E aí, num determinado momento, eu já não estava mais usando brinco, só que dava para ver os furos aqui na minha orelha. Aí um dos entrevistadores falou assim: você tirou os brincos por causa da entrevista? Aí eu olhei para ele assim e falei: não, eu já não estou usando brinco, já tem um tempinho. Mas de curiosidade, como é que você sabe que eu usava brinco? Aí ele: porque eu vi fotos suas no seu Facebook, na época não tinha Instagram ainda, né? Na época do Facebook, sabe? Ele falou: porque eu vi sua foto no Facebook. Então, repara o seguinte, você pode falar o seguinte: não, eu sou família, eu me comporto, eu frequento a igreja, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Só que lá nas tuas redes sociais, só tem foto tua noitada, a tua mesa sempre com destilado, um monte de garrafa de cerveja. Então, a entrevista também te ajuda um bocado para você falar assim: peraí, não está batendo. O cara está falando uma coisa e praticando outra no dia a dia. Isso aí tem tudo a ver com caráter, com personalidade, com responsabilidade, por aí vai. Consegui responder? Não, top demais. Fecha a conta, passa a régua, um abraço e até a próxima. Não precisa falar mais isso. nada. Vou perguntar aqui, vou fazer a pergunta que você coloca lá no artigo, para você comentar. Não. Aliás, antes de falar, eu vou fazer uma pergunta que vai ser necessária para essa outra pergunta. O que são as soft skills? Vamos lá. Soft skills são aquelas competências ligadas ao comportamento, tá? Comunicação, atitude, empatia, que mais a gente pode colocar aí como soft skills? A compaixão é não chega a ser uma competência, mas a compaixão está ligada a soft skills, está ligada ao comportamento, a responsabilidade, a disciplina, tudo isso está ligado a comportamento, tá? E a pergunta que eu coloco lá, né, é se as soft skills são trabalhadas, né, podem ser desenvolvidas, porque existe muito essa dúvida ainda, se tudo isso pode ser desenvolvido ou é algo que já nasce com a pessoa. Eu já ouvi muito disso, tá? Eu já ouvi muito assim: ou o cara é disciplinado ou não é. Ou ele tem responsabilidade ou não tem. Ou ele tem espírito de equipe ou não tem. Bom, ao longo dos anos isso aí foi sendo desfeito. Hoje já é de senso comum que as soft skills podem sim ser trabalhadas. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Claro que vai muito. E aí, Léo, quando a gente fala sobre comportamento, isso está ligado diretamente ao meio que a pessoa convive, ao meio que ela se desenvolve. Exemplo, e aí pessoal aí que convive no ambiente escolar comigo, que está assistindo aí, eu morro dizendo que a criança não nasce bandida, a criança não nasce mau caráter, a criança não nasce desrespeitando todo mundo, a criança não nasce violenta. Mas a criança, ela vai se desenvolvendo de acordo com o meio que ela cresce, que ela vive e que ela convive. E não precisa ir para o meio escolar não, tá? Conversando com um dono de academia semana passada, um dono de academia, ele inclusive está querendo levar uma palestra da minha consultoria lá para a academia dele, ligada às questões que envolvem violência entre crianças e adolescentes e como você, enquanto profissional, pode conviver com isso, trabalhar isso dentro do seu ambiente de trabalho. Aí eu falei assim: mas por que isso na sua academia? Ele falou: porque lá eu tenho muitas atividades voltadas para criança e adolescente, e eles estão chegando na academia de forma muito violenta.
Eles estão chegando de forma violenta lá na academia. E eu fiquei até surpreso, porque a gente pensa a academia como um lugar onde ele está ali porque ele quer, está pagando, está fora do horário dele de, entre aspas, obrigatoriedade de estar na escola, enfim. Então, repare o seguinte, Léo, da mesma forma que a criança, que o adolescente, ele vai se moldando de acordo com o entorno, com o meio, o adulto também. O adulto também. Sabe a história do chá? Para quem está aqui assistindo, famosa competências, habilidades e atitudes, né? Isso aí todo mundo sabe o que é isso, não precisa a gente perder o tempo com isso. Hoje, Léo, já se fala na chave. Então, quando a gente vai avaliar alguém para estar na nossa instituição, na nossa organização, na nossa empresa, a gente já está buscando a chave. O que é a chave? Tem até já um artigo na revista sobre isso. Competências, habilidades, atitudes, o V de valores e o E de entorno, tá? Então, o que as pessoas falam sobre entorno? Qual é o meio que essa pessoa está se desenvolvendo? Onde ele convive? Com quem ele convive? Parece até Globo Repórter, né? O que come, o que bebe, como dorme, enfim. Mas é mais ou menos por aí. Qual é a relação dessa pessoa fora do ambiente profissional? Então, tudo isso molda o ser humano, tá? E aí, as soft skills são influenciadas também por esse entorno, tá ok? Hoje, o que eu trago um pouquinho mais a atenção das pessoas e que eu busco um pouco mais de foco é na questão da comunicação. A comunicação é hoje uma das soft skills mais requisitadas no mercado de trabalho. Se você fizer aí uma pesquisa, existem já pesquisas que mostram que ela está ali entre as top 5, então, entre as 5 primeiras competências requisitadas quando se seleciona alguém. A habilidade, a competência de se comunicar, tá? A competência de se comunicar com seus pares e a habilidade de utilizar os diversos meios de comunicação existentes. Então, são coisas distintas. A competência é de se comunicar e a habilidade de usar os diversos meios. Então, que meios são esses, Jorginho? Vamos lá. Um é esse aqui, que a gente está fazendo agora. Estamos aqui numa transmissão online. Eu não estou vendo quem está assistindo. Não sei se as pessoas que estão assistindo estão olhando para a câmera, estão olhando para outro lugar, se estão prestando atenção. Então, eu tenho que desenvolver a habilidade de falar, ainda que eu não saiba qual é a reação do outro. Mas também eu tenho a oportunidade de me comunicar presencialmente, coisa que eu faço com muita frequência nos meus 2 locais de trabalho, que eu acabei hoje acumulando 2 funções. Eu me comunico muito presencialmente. E aí, presencialmente, você tem toda uma questão do gestual, que o online nos deixa travado. Agora, nesse momento, vocês só estão olhando do meu, acredito eu, do meu pescoço para cima. Vocês não estão reparando o meu gestual de mão, vocês não estão reparando, por exemplo, se eu estou balançando os pés, demonstrando uma certa ansiedade, nervosismo, nada disso. Essa, inclusive, eu comento que foi dos prejuízos da pandemia, né? A pandemia nos distanciou presencialmente e é paradoxo, porque ao mesmo tempo que a pandemia nos ensinou a usar vários meios de comunicação, Teams, Zoom, Google Meeting, ao mesmo tempo que a pandemia nos proporcionou isso e nos aproximou, hoje eu converso com pessoas que eu já não via há mais de 10, 15 anos, uma delas está aqui na live, ao mesmo tempo que a pandemia me proporcionou a maior utilização dos meios da internet para me aproximar das pessoas, ela me distancia no sentido que a gente não consegue mais conversar presencialmente. E aí a gente teve a retomada. 2022 foi o ano da retomada. Tanto nas academias, como... Academias, vamos botar aí que segundo semestre de 2021 já estava acontecendo uma retomada ali, mas 2022 foi o ano que marcou mesmo a retomada do presencial. Escolas, academias, bares, restaurantes, enfim. E aí a gente teve que reaprender a se comunicar presencialmente. Repara que hoje em dia, se você chegar com mais 3 amigos num bar e você sentar à mesa de um bar com 3 amigos, talvez você
não, mas os outros 3 na mesma hora vão perguntar qual é a senha do Wi-Fi e vai ficar todo mundo olhando para o celular. Não é verdade? É exatamente isso. Exatamente. E às vezes eles estão conversando entre si, estão na mesma mesa, estão conversando entre si ali no bar. Então a gente tem que reaprender a falar para as pessoas. Então hoje, Léo, a comunicação é talvez a principal soft skills que precisa ser trabalhada dentro das empresas. O que eu vou falar agora não é a autoria minha, mas é pesquisa. Que a grande maioria dos atritos que acontecem dentro de uma empresa hoje não é pelo que é dito, mas a forma como é dito. Isso é um problema muito sério. Como é que resolve, já que você falou nisso, como é que resolve esse problema do como é dito? Vamos lá, como é dito, eu procuro trabalhar ao máximo com as pessoas lá. Primeiro, a questão da transparência. Eu acho que, assim, quanto mais transparência por parte do gestor, que é a função que hoje eu estou ocupando, quanto mais transparente eu for em tudo que está acontecendo, melhor vai ser para evitar a famosa conversa de corredor. A conversa de corredor, ela, conforme o Ângelo Dias sempre fala, o Ângelo Dias repete muito isso, conversa de corredor só traz desgraça. Conversa de corredor não traz notícia boa nunca. E a conversa de corredor, ela acontece muitas vezes, a rádio corredor, né? A famosa rádio corredor. Ele começa a acontecer muitas vezes por conta de achismos. E eu acho que está acontecendo isso, eu acho que Beltrano vai ser demitido, eu acho que vão contratar não sei quem para qual função. É sempre o achismo. E esse achismo ele vai ganhando volume, ele vai ganhando cada vez mais espaço, ao ponto de que daqui a pouco você está falando assim, eu acho que Beltrano vai ser demitido. Aí Ciclano fala para o Beltrano. Aí Beltrano vem falar com fulano. Vem cá, que história é essa que tu está dizendo que tu pode ser demitido? Que papo é esse, rapaz? Onde é que tu ouviu? Já começam os atritos. Então, transparência. Tem que partir do gestor, sempre. Tem que partir de quem está na liderança da transparência. Para evitar telefone sem fio. Isso aí. Perfeito que ela colocou aqui. Segundo, na medida em que eu estou levando ao grupo as informações mais atualizadas e eu ainda estou percebendo que um ou outro ainda está destoando, eu chamo no particular. E aí, se eu faço questão, eu sempre no particular. O elogio em público e a repreensão. Eu não gosto muito de falar pela palavra repreensão, não, tá? Mas aquele bate-papozinho ali, né? Aquela coisa mais direta, eu gosto sempre no particular. Por quê? Essa semana que passou, eu tive exatamente essa situação, Léo. Eu precisei chamar um professor porque, após falar a primeira vez, o cara não entendeu bem a mensagem. Aí eu coloquei no grupo lá do grupo de professores, o cara não entendeu bem a mensagem. Na terceira vez que ele já puxou para o outro lado, eu falei, não vou deixar acontecer a terceira. Porque daqui a pouco vai minar o meu trabalho e vai contaminar o grupo. Chamei ele lá na sala, né, lá no gabinete. Falei, amigão, qual é o teu problema? O que está acontecendo? Conta para mim o teu problema que é para eu poder te ajudar. Mas vamos deixar claro o seguinte, o problema é teu. Eu posso até tentar te ajudar. Porque tem gente que já chega para você assim, Léo, olha, temos um problema. Eu falei, opa, peraí. Como assim temos um problema? Os meus problemas eu sei quais são. Não, mas o cara já chega assim, olha, temos um problema. Aí eu falo assim, não, vamos deixar claro uma coisa. O problema é teu. Eu posso até tentar te ajudar. Mas vamos partir do princípio que o problema é teu. Agora me conta. Aí quando ele me conta, eu falo, tá vendo? Esse problema é teu. Hoje aconteceu. Não, mas hoje aconteceu. A colega lá, um pouquinho antes de ir embora, falou, Jorginho, olha só, é que amanhã eu não poderei vir. Como é que a gente pode resolver isso? Falei, bom, em primeiro lugar, você vindo. Em primeiro lugar, você vindo da aula. Mas por quê? Não, porque eu tenho uma consulta marcada. Eu falei, bom, provavelmente a consulta já está marcada há tempos, né? Porque marcar de um dia para o outro já tem quase um mês, por isso que eu não posso faltar. Falei, pô, tu me avisa na véspera? Aí ela, tá, e como é que fica? Eu falei, não fica. Se você vai lá, você vai tomar falta aqui. Então, é o que eu falo, o problema é teu, não é meu. Ah, não, então tá, deixa eu ver
se eu remarco. Vai, rapidinho deu um jeito. Rapidinho deu um jeito. E aí? Já vai remarcar, enfim. É isso, Léo. Tem horas... Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, tem horas que você tem que dar o tapa na mesa. Tem horas que você tem que dar o tapa na mesa, cara. Porque senão fica complicado. Senão fica complicado. Você não consegue conduzir... Oi? Deixa eu te falar sobre isso aí que você falou de dar o tapa na mesa. Fala-se muito, né, do gestor não ser amigo do funcionário. Como é que você vê essa relação aí? Tem que ter amizade, não tem? Tem que contemporizar, tem que ter um equilíbrio? Como é que é? Léo, eu procuro ao máximo desenvolver liderança. Mas eu sou muito consciente, acho que a experiência traz isso para a vida da gente, que nem sempre você consegue ser líder. Tem horas que você tem apenas o chefe, ponto. Chefe é diferente de líder, são coisas distintas. Tem horas que você só consegue ser chefe. Pois bem, em primeiro lugar, para que você está ali? Por exemplo, a Franciane que está aqui na live com a gente, ela também é diretora escolar, assim como eu. Para que a gente está ali? A gente está ali para fazer a escola funcionar. A gente está ali para garantir o direito, por lei, do aluno ter aula. Ele tem o direito, por lei, de ter aula, de ter o lanche dele ao chegar, de ter o almoço dele, isso é lei. Não se discute, não se negocia a lei. Não tem como negociar a lei. Ok? Beleza. Então, se para que eu faça a minha instituição funcionar, tem horas que eu preciso ser apenas chefe. E aí, o que eu sempre falo, eu falo isso, Léo, já falei para o grupo lá que eu estou atualmente, parece uma fala muito fria, mas é o que eu posso falar de mais real nesse momento. Eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para fazer a escola funcionar. Se surgirem amizades daqui, show de bola. Ficarei muito grato o dia que eu sair, porque graças a Deus, de todos os lugares que eu já passei, eu carreguei alguma amizade comigo. Mas se eu sair daqui, não levar amigos, mas alguém falar, você fez bem o teu trabalho, eu vou estar super satisfeito. Então, realmente, eu não estou preocupado com a questão de fazer amigos. Ô, Jorge, muito bom esse papo com você, porque, assim, deu para conhecer um pouquinho mais, inclusive, do seu perfil de gestor, né? E é muito interessante essa tua visão. Você fala assim, vou entrar na área da Cris Santos. A Cris Santos, só para quem está ouvindo, escreve para a revista Empresário Fix na área de gestão de pessoas. Sim, ela é especialista em gestão de pessoas. Ela faz recrutamento e seleção profissionalmente. Ela vende esse serviço para as academias, principalmente. Mas, assim, não quer dizer que o Jorge não possa fazer, que eu não posso fazer. Já fiz muito recrutamento e seleção para academias. Claro que no nível, talvez não chegue ao da Cris, porque ela é uma especialista, trabalha com isso, mas quando a gente tem a visão certa, né, a visão correta da coisa, a gente consegue fazer isso. Então foi muito interessante para poder ver esse teu lado aí de gestor que, na verdade, eu não conhecia, né? O que mais você tem para falar de pessoas aí? Fala um pouquinho mais de pessoas para a gente, porque como você fala da sua consultoria, eu acho isso muito interessante. CEO da pessoa, gente e gestão, né? Isso. Gente está na frente de gestão. Dá para fazer gestão sem pensar nas pessoas? Não, Léo. Pergunta boa essa. Não dá. Não dá porque a gente sempre vai precisar do outro. A gente sempre vai precisar das pessoas. Não existe uma organização que sobreviva sem as pessoas. E agora eu não estou falando das pessoas enquanto recursos humanos, tá? Não é minha área, inclusive, minha área é gestão de pessoas, não é recursos humanos, são áreas distintas também. Em algumas organizações, o recurso humanos está dentro do setor de gestão de pessoas, porque você também precisa cuidar da vida funcional delas. Isso diz respeito às questões de carteira, quem é concursado, as questões que envolvem tudo que legitima um concursado, enfim, ok. Mas não se faz nada sem as pessoas. Mas peraí, Jorginho. Beleza, eu vou trabalhar com informática. Alguém construiu aquele computador, alguém montou aquele computador, alguém atualiza aquele software. Eu vou trabalhar com biblioteca. Vou ser bibliotecário, só livro na minha frente. Alguém escreveu o livro. Alguém escreveu, alguém editou e alguém lançou.
Então, sempre vão ter pessoas envolvidas no processo. Então, não vejo como fazer gestão sem envolver pessoas. E na questão, aí você me pergunta como é que eu vejo a questão de pessoas e como é que eu conduzo a minha consultoria, né, que é a Gente Gestão Consultoria Empresarial, é voltado, tá? Nossos cursos, palestras, workshops, são todos eles voltados para as questões que envolvem o desenvolvimento pessoal dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente trabalha muito em cima do desenvolvimento das soft skills, a gente trabalha muito, agora eu estou trazendo algumas pessoas para trabalhar a questão da saúde emocional. Saúde emocional é algo que cada vez mais está sendo necessário ser trabalhado, as pessoas estão adoecendo. Não. Antigamente você falava do burnout, acabou, agora você tem demais a crise de ansiedade, você tem demais a depressão, você tem demais algumas outras enfermidades causadas pelo ambiente de trabalho tóxico, tá? E o ambiente de trabalho tóxico, Léo, claro que infraestrutura influencia, recursos materiais influencia, né? A gente não consegue conceber alguém trabalhando no máximo de sua excelência sem bons recursos materiais e de uma boa infraestrutura. Ok, ainda que, só um parênteses, ainda que a gente sabe que excelência é você fazer o seu melhor com os recursos que você tem. Cortella fala muito isso, fazer o seu melhor com os recursos que você tem, ainda que você não tenha os melhores recursos para fazer melhor ainda. É bem decoradinho, é bonitinho, mas é isso, excelência é isso. Mas a gente pensa, principalmente, Léo, que quando a gente fala em ambiente tóxico de trabalho, seja em qual área for, está diretamente ligado às relações. Relações entre chefe e funcionário, entre colaborador e contratante, entre líderes e liderados, seja lá como for denominado, quem contrata, quem conduz o processo e quem está lá no chão, como a forma a gente fala sempre, chão da fábrica, chão de escola, chão da academia, essa relação interpessoal é o grande motivador de a gente dizer que o ambiente ele está sendo tóxico, tá? E as pessoas estão adoecendo, Léo. As pessoas estão adoecendo. Então não tem como a gente pensar em entrega, não tem como a gente pensar em produção, não tem como a gente pensar em diferencial competitivo para uma instituição sem pensar num ambiente saudável de trabalho. O ambiente de trabalho precisa ser saudável. Léo, as pessoas não podem sair de casa e enfrentar 1 hora e meia para chegar ao seu trabalho para serem 8 horas infelizes. Se você pegar da hora que você levanta e sai de casa para trabalhar até a hora que você retorna, nós, por exemplo, da educação física, que é comum a gente ter 3 turnos, muitos têm 3 turnos, manhã, tarde, um pedaço da noite, principalmente o povo de academia. Não dá para você pensar em sair de casa de manhã e chegar no final do dia e falar, ai, que bom, passei 12 horas infelizes hoje na rua. Não existe. Você precisa sair de casa para ser feliz. A gente precisa estar feliz no nosso ambiente de trabalho. Isso aí eu não abro mão. Então, todo o meu trabalho é voltado para a melhoria do ambiente de trabalho. Seja melhorando o fazer do líder, por isso que nós temos alguns encontros voltados para as lideranças e para os gestores, porque eu procuro mostrar que quanto melhor o gestor e o líder fizer o seu trabalho, quanto melhor ele fizer o seu trabalho, melhor vai ser para a instituição, melhor vai ser para os seus liderados e melhor vai ser enquanto diferencial competitivo com o mercado. E eu, funcionário, agora estou falando eu, colaborador, tá? Eu, professor, eu, sei lá, funcionário da recepção, eu necessito cuidar da minha carreira profissional. Eu, enquanto profissional, não posso cair como é que eu vou dizer aqui, meu Deus, está faltando a palavra, Léo, só um instantinho. Eu não posso cair no erro, é um erro mesmo, de delegar a outro a minha carreira profissional. O que toda instituição tem a obrigação de fazer é cuidar do plano de cargos e salários. Isso é obrigação do empregador. A empresa tem que cuidar do plano de cargos e salários. Agora,
planejamento de carreira, gestão de carreira profissional, a carreira é tua, a carreira é sua, é minha, de cada um que está aqui nos assistindo agora. Então sou eu, por exemplo, quem está aqui agora, numa terça-feira, ouvindo nós dois, está cuidando da sua carreira profissional e é por escolha dele. São eles que estão escolhendo estar aqui nesse momento nos ouvindo. Não tem a corda no pescoço deles. Ou você ouve o chato do Jorginho, ou tu está ferrado. Não. As pessoas estão escolhendo estar aqui agora. Assim como quem escolhe estar num sábado, num curso, assim como quem escolhe estar no seu curso de vendas, que é um curso sensacional. Eu já assisti alguns. Então, a pessoa escolhe estar no seu curso. É isso, Léo. A pessoa que tem que cuidar da gestão da carreira dela. Porque isso é um legado para ela mesma, ela está deixando um legado para ela mesma e para quem está convivendo com ela. Seus filhos, seus cônjuges, seus colegas de trabalho que estão vendo você ali buscando crescimento profissional. Tá? Então, eu dei essa volta toda para dizer o seguinte: gente sempre vai estar na frente de gestão. Sempre. Muito bom. Jorge, para finalizar, líder, você escreveu 2 artigos aqui, o líder, como é que é? Vou pegar o primeiro aqui. Desperte o líder que há em você. E uma consequência disso aí, o líder tem que encantar pelas suas ações. Eu vou explicar porque é a consequência. Então, desperte o líder que há em você e o líder tem que encantar pelas suas ações. Primeira pergunta. É possível desenvolver a liderança em si mesmo? E o que é esse negócio aí de encantar pelas ações? Vamos lá. Hoje, a gente já fala muito, é fácil encontrar muita literatura a respeito disso. Gente, um grande amigo entrou agora também, Rogaciano Filho. Boa noite, Rogaciano. Foi um grande aluno, hoje um grande profissional, desde a época de faculdade. Vamos lá. Autoliderança. Tá? Desperte o líder que há em você, Léo. Foi uma coluna que eu escrevi para falar das questões da autoliderança. Porque antes de eu pensar, Léo, em liderar um grupo, primeiro eu tenho que liderar a mim mesmo. Eu preciso ser meu próprio líder. Isso aí não é ser... Pô, o cara... Desculpa a expressão, tá? O cara é meio babaca, né? O cara é meio onipotente. O cara tá se achando. Não, não é se achar. Quando eu falo que a gente precisa ser o seu próprio líder, gente, se eu não sou capaz de conduzir a minha vida de forma que eu tenha, em primeiro lugar, eu mesmo como referência, e referência de quê, Jorginho? Referência de atitude, referência de comportamento, referência de obstinação, referência de responsabilidade, de disciplina. Se eu não puder ser essa pessoa, como é que eu vou influenciar alguém? Que aí a gente volta lá naquela definição clássica da liderança. Qual é a definição clássica da liderança? A tua capacidade de influenciar uma pessoa ou um grupo de pessoas em prol do bem comum. Tá? Repetindo. Tua capacidade de influenciar pessoas em prol do bem comum. Isso aí é a definição clássica de liderança. Ora, como que eu vou pensar em influenciar alguém, Léo? Que fique muito claro, influenciar alguém não é enganar, não é iludir. Não podemos confundir influenciar alguém com iludir alguém. Não é isso. Ok? Então, quando eu falo assim, gente, vamos lá, nós somos capazes de alcançar essa meta, eu não estou iludindo. Porque na hora que eu falo que nós somos capazes de alcançar a meta, eu estou colocando todos os parâmetros necessários para se alcançar a meta. E é claro que se o parâmetro for algo da chegar à Lua em 5 dias, ser um foguete, eu vou passar para o papel de bobo, de idiota. Peraí, como é que ela está dizendo que a gente consegue alcançar a Lua se eu não tenho um foguete? Então não é isso, não é iludir. Mas vamos voltar lá. Então como é que eu posso pensar em influenciar um grupo de pessoas, ou uma única pessoa que seja, né? Porque, Léo, todo mundo é líder em algum momento de alguém, pode ter certeza. Todo mundo, em algum momento, inspira alguém. Pode ser individualmente, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho. Mas, em algum momento, a gente está influenciando alguém. E, assim, muitas vezes a gente nem percebe, Léo. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está influenciando a vida daquela pessoa. Às vezes você só tem esse retorno lá na frente, quando a pessoa vira para você e fala assim, cara, lembra do que tu me falou há 1 ano atrás?
aquilo me afetou, aquilo me incomodou. E foi a partir dali que eu resolvi mudar. Ontem mesmo eu li algo que me incomodou, que me afetou. Eu falei, eu vou mudar. E a pessoa sabe que me influenciou, ela sabe que me inspirou, porque ela me afetou. Isso é muito legal, Léo, porque como eu sou da área da educação, isso tem muito a ver comigo quando eu digo que a educação se faz com afeto. Ah, mas essa frase aí é batida, Jorginho. Todo mundo já ouviu falar que educação se faz com afeto. Mas aí sabe que afeto é isso que eu estou falando agora também, Léo? Não é só o afeto de você passar a mão na cabeça, não. Esse afeto é todo mundo faz. Afeto de dar tapinha nas costas e falar, ó, vamos lá, você consegue. O afeto que eu estou falando é quando você também fala alguma coisa para a pessoa que vai tocar no calo dela. Tu vai pisar no calo daquela pessoa. É o afeto de deixar a pessoa afetada por conta de aquilo ter incomodado ela. E ela fala assim, quer saber? Vou virar o jogo. Ih, é ruim de não, hein? É agora que eu vou virar esse jogo. Ou então eu mudo meu nome. Meu nome, ao invés de ser Jorginho, vai ser sei lá qual. Entendeu, Léo? Então, para que eu possa desempenhar essa questão da liderança, primeiro eu preciso ser líder de mim mesmo. Isso é autoliderança, daí o artigo Desperte o Líder que há em você. E aí vem o outro, né? Onde eu falo sobre o líder precisa, como é que é? Eu já escrevi tantos aí para a tua revista. Não, o líder tem que encantar pelas suas ações. Sim, sim. Pô, em primeiro lugar, básico, tua fala tem que estar coerente com a tua atitude. Tua fala precisa estar coerente com a tua ação. Se você fala uma coisa e faz outra o tempo todo, você vai cair em desconfiança, você vai cair em descrédito. Tua liderança começa a ser prejudicada, porque as pessoas já não vão te dar crédito. Como é que é isso? O cara fala que bebe água, bebe vinho. Come mocotó, fala que come mocotó, mas está comendo alface. Tua fala tem que ser coerente com a tua ação. E aí, nada melhor para você desenvolver essa liderança do que o exemplo. Tá? Claro que existe, olha o que eu vou falar agora. Existe uma frase que diz o seguinte: ninguém é totalmente inútil. Até como mau exemplo você pode servir. Isso é verdade. Então, que a gente seja líder pelo bom exemplo. Eu preciso ser um bom exemplo para os meus pares, para que eu possa exercer liderança. Por isso que o líder precisa encantar pelas suas ações. Eu poderia dizer também que ele precisa encantar pelo seu exemplo. E, Léo, quando você encanta, você conquista a pessoa por aquele local, aquela parte da anatomia que mais toca ela, que é o coração. Quando você encanta a pessoa, você desperta na pessoa a admiração. Quando o teu colaborador te admira, meu irmão, se tu falar assim, cara, vamos sair no temporal e a gente vai atravessar essa rua no temporal e nós vamos conseguir, a pessoa, estou contigo. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na educação, que ele é um grande líder para mim. Ele hoje não, já há alguns anos ele é um grande líder para mim. Eu lembro que nós trabalhávamos na 8ª coordenadoria em Bangu e ele teve a oportunidade de ir trabalhar na 2ª coordenadoria que ficava lá no Jardim Botânico, minto, na Lagoa. E eu morando aqui para cima, aqui para Vila Valqueire, né? E ele virou para mim e falou assim, Jorginho, eu recebi essa proposta de trabalho para trabalhar lá na Lagoa, mas eu gostaria muito que você fosse comigo. Você topa? Quero. Aí ele, não, peraí, estou falando para você pensar. Eu falei, não, já dei a resposta, vou. Aí, certa vez ele falou assim, cara, eu te agradeço demais você ter ido comigo lá quando eu te convidei, foi muito importante. E eu virei para ele e falei assim, o nome dele é Marcelo. Eu falei assim, Marcelo, se tu me chamasse para ir trabalhar em Maricá, eu tinha ido. Se você me chamasse para trabalhar em Petrópolis, eu tinha ido. Tamanha é a admiração que eu tenho pela pessoa, entendeu, Léo? Então, eu considero um líder. Apesar do que, várias vezes, ele foi chefe. Ele já deu tapa na mesa comigo. E uma coisa interessante, Léo, que também fez crescer a admiração, é que certa vez ele falou em público assim, uma das coisas que me aproxima tanto de trabalhar com o Jorginho é porque ele discorda de mim. Ele não concorda com tudo que eu falo. Isso. Então ele discorda de mim e ele busca o diálogo, ele busca o debate comigo. Só que de uma maneira respeitosa. Então um adquiriu admiração pelo outro. Então eu acho que
Eu vou até fazer uma pequena propaganda, Léo, eu já te falei sobre isso, eu estou me encaminhando aí para a escrita de um livro, né? Onde eu falo sobre a essência da liderança. E eu falo sobre a questão do entender para atender, que é a essência da liderança, a meu ver. Mas eu já estou até pensando aqui, a gente não pode pensar também como exercer liderança sem que você consiga despertar a admiração do outro. Eu acho que a admiração também deve entrar como uma das essências da liderança. Top. É isso, meu amigo. Cara, uma aula, né? Apesar da Marisa ter falado para a gente ficar até 21 horas, vou te agradecer aí pela... Foi uma aula, cara. Foi, assim, sensacional. Isso. E já há um tempo que a gente está querendo voltar com esse projeto Fala Colunista, porque a gente entra na live de lançamento da edição, é aqueles 10 minutinhos ali rapidinho para falar do artigo, né? Para fazer uma divulgação do artigo, a gente não consegue desenvolver o tema. E o objetivo dessas lives aqui, que vão ser agora semanais, é exatamente isso. É trazer o colunista para falar um pouco mais da área de conhecimento dele do que ele traz para os leitores da revista. Então, cara, queria te agradecer mesmo por ter essa disponibilidade. É a disponibilidade que você tem sempre de entregar o seu artigo, o seu conhecimento para os leitores da revista. E a gente vai estar mais vezes juntos aqui. Ô, Léo, posso só deixar 2 pensamentozinhos aí para quem está assistindo? Claro. Então vamos lá. Um deles não é meu, Bernardinho, todo mundo conhece o Bernardinho aí do vôlei. O Bernardinho ele fala o seguinte, que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, gente, não deixe morrer. Olha, minha irmã acabou de entrar aí. Obrigado, minha irmã Miriam. Assim, algo que nos deixa muito frustrado é quando a gente tem uma grande oportunidade na vida e a gente não está preparado para ela. Então, guardem isso, que a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. E a última, que foi que eu escrevi fechando a nossa coluna da edição 130, gente, o cenário hoje é de constantes e rápidas mudanças. Tudo muda a todo tempo, de uma maneira muito rápida. Acomodar-se é andar para trás. Ficar na acomodação é andar para trás. Não se acomodem, não andem para trás. É andando para frente que a gente chega lá, e é lá no topo que eu quero encontrar cada um de vocês. Léo, obrigadão pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Obrigado, minha verdadeira aula aí sobre pessoas. Obrigado. Gente, até a próxima. Tem muito mais live aí. Fiquem ligados aí no nosso canal, @empresário fitness. Muita gente vem falar aqui nesse projeto Fala Colunista. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal que assistiu. Até a próxima. Um abraço, pessoal.